Hoje a gente vai visualizar um pouquinho sobre o que é previsão de demanda, os variados tipos de previsão que a gente tem. E falar também um pouquinho da previsão qualitativa, que só tem um pedacinho dessa aula só para vocês entenderem bem. Primeiramente, antes da gente começar com a previsão em si, eu tenho que passar para vocês que qualquer previsão que seja, por si só, ela já é errada. Porque é uma previsão, não é algo real. É algo que eu estou buscando dados passados para tentar traduzir um futuro. Mas esse futuro sofre influência de muita coisa. E a principal influenciador é o mercado produtivo, o mercado consumidor. Dentro desse mercado, que vai consumir os produtos, a gente chama de gestão mercadológica esse estudo dessa influência, a gente tem dentro dele toda uma política econômica, toda a interferência de governo, dos competidores, das variações sazonais, de moda, às vezes alguma coisa fica em moda, às vezes não, do produto em si, que aí sim eu consigo controlar, do ciclo de vida do produto e de vários e vários outros itens que acabam influenciando a nossa previsão. Previ, por exemplo, que esse mês eu iria produzir 100 peças. Vixe, mas aí o governo falou que agora todo mundo é obrigado a usar a peça que eu faço. Então, por uma influência de política econômica, política governamental, a minha peça estoura de vendas. Igual o exemplo que aconteceu com a pandemia, as benditas máscaras. Até março, tinha-se a produção de máscaras cirúrgicas, máscaras para o pessoal de saúde, mas é uma produção de pequena escala. Estourou a pandemia, todo mundo começou a produzir máscara, porque subiu e subiu muito a demanda, por uma influência de mercado que ninguém estava prevendo. Então, mesmo se eu tivesse a melhor previsão do mundo de produção, a previsão é errada, porque visa dados passados. Então, ninguém conseguia prever que ia acontecer isso. Outro exemplo, em 2008, se não me engano, teve lá o tsunami no Japão. O Japão é o maior produtor de papel do mundo. Não sei como, mas é. E faltou papel no Brasil, por conta que no Japão teve um tsunami. Quem queria imaginar que iria faltar papel no Brasil? Por conta de uma onda que caísse lá no Japão. Então, o mercado a gente consegue prever até determinado ponto, mas outros pontos a gente vai ter muita influência de várias e várias coisas. Entre elas ambientes, meio ambiente, entre elas política econômica. Então, muita coisa pode ser influenciada. Todo esse mercado, todos esses fatores influenciam a previsão. Mas mesmo que a previsão seja errada, por natureza em si, a gente precisa fazer. Se eu não tiver um norte do que eu vou precisar produzir, eu vou deixar do jeito que está e nunca vou acertar nada. Imagine se eu imaginar que para semana que vem eu preciso produzir 100 unidades. Então, beleza, vou me preparar para produzir essas 100 unidades. Mas se eu não imaginar nada, não tenho nem ideia de quanto que eu vou produzir semana que vem, qualquer coisa que eu fizer tá bom e o erro vai ser sempre grande, porque eu não vou imaginar, não vou ter essa previsibilidade. Então, mesmo a previsão sendo influenciada por diversos fatores, a gente tem que calculá-la para dar algum tipo de norte para a nossa organização. Dentro da previsão de vendas, a gente tem algumas palavrinhas mágicas para a gente estar entendendo. Primeira coisa, o que é planejamento? Planejamento, igual a gente está vendo, é colocar uma lógica, um processo lógico para descrever as nossas atividades necessárias, um passo a passo. Primeiro faça isso, depois faça aquilo outro. Eu solto a ordem liberada de produção na nossa sequência ideal. Isso é planejar, estou pensando para o futuro. Predizer é quando eu dou uma de mãe de Ná. Apareço lá, ó, amanhã vai acontecer isso, porque eu acordei de tal forma. Amanhã vai chover porque meu cabelo está arrepiado hoje. Então isso a gente chama de predição. Já a previsão é quando a gente utiliza dados passados para determinar dados futuros. Eu já tenho um passo a passo para determinar esse futuro. O planejamento da minha empresa não pode ser embasado em mãe de Ná, em predições. Tem que ser embasado em previsões. Existem métodos de previsão bem simplistas, que quase são predições, mas mesmo assim eu tenho que planejar de alguma forma, mesmo que seja por esses métodos bem simplistas.
O que a gente não pode é imaginar só por imaginar. Vou predizer que amanhã eu vou vender 10 mil unidades. Acordei e levantei com o pé direito, quer dizer que hoje vai ser o melhor dia do mundo. Isso não funciona em meios produtivos. A gente tem que planejar em cima de uma previsão com um método por trás, que eu tenha mais certeza de que aquilo vai acontecer. Então essa é a nossa função de previsão de vendas. É me dar um pouco mais de confiança para apostar que aquele número de vendas de determinado produto, de determinado plano agregado, de determinado serviço, vai vender amanhã. Isso me dá um pouco mais de confiança para comprar matéria-prima, para manter o funcionário contratado, para investir em algum tipo de operação. Se eu só predizo, faço por predição, eu só estou chutando. A previsão, quer queira, quer não, é um chute, só que é um chute embasado. Eu tenho alguns dados para comprovar que aquilo pode realmente estar acontecendo. Dentro desses modelos de previsão, a gente divide eles em dois formatos: a previsão qualitativa e a previsão quantitativa. A previsão qualitativa, eu embaso ela por meio do feeling dos principais stakeholders do mercado. Eu pego os bambambãs, aqueles que ditam tendências, e sigo eles. Por exemplo, de perfume, vou pegar lá os perfumes da França, vou ver o que eles estão fazendo esse ano para copiar-colar, seguir a tendência deles. Ou posso ainda trabalhar por meio de questionários, por pesquisas de mercado. Quero saber se a embalagem do Omo está boa ou não, se eu vou trocar mês que vem a embalagem. Eu faço uma pesquisa de mercado qualitativa para saber se algo é bom ou ruim na percepção do cliente. E por meio desse questionário, eu decido qualitativamente qual que é a minha previsão para o mês que vem. Se eu produzo mais da embalagem nova, menos da embalagem nova, o que eu vou fazer? Então, pesquisas qualitativas, muito comumente, ou a gente trabalha por questionários, ou a gente trabalha por segmentos de mercado potencial, os bambambãs do mercado. Já as previsões quantitativas, aí a gente já tem modelos matemáticos. E esses modelos matemáticos vão pegar os dados históricos da empresa, os dados dos últimos 3 meses, dos últimos 12 meses, e trabalhar em cima deles para determinar o próximo mês. Então, nos últimos 12 meses, eu vendi uma média de 30 unidades. Quer dizer que mês que vem, provavelmente, eu vou vender 30. Em média, 30. Então, eu utilizo dados históricos ou séries temporais. Séries temporais nada mais é do que esses dados de vendas ao longo do tempo. Quando a gente utiliza dados quantitativos ou mesmo os qualitativos, mas é bem mais fácil da gente imaginar em quantitativos, a gente tem, além do dado em si, 4 parâmetros necessários para a gente estar analisando. Então, eu peguei os dados de vendas dos últimos 12 meses. Nesses dados, além das vendas em si, do número de vendas por mês, eu tenho mais 4 parâmetros que eu tenho que estar analisando no nosso perfil de demanda. Perfil de demanda é o mesmo que a gente viu lá em plano agregado de produção. É quando eu monto, ploto o gráficozinho de linhas a respeito do quanto eu vendi ou quanto eu pretendo vender. Então, vou plotar esse gráfico, que é o nosso perfil de demanda, e vou analisar no mínimo esses 4 fatores. Quais são eles? O primeiro fator que eu tenho é o fator de ruído. Ruído são algumas vendas que acontecem que fogem totalmente do previsto. Aconteceu um pico de alguma coisa por algum motivo extraordinário ou não tem nem motivo aparente. Por exemplo, em março, novamente, aconteceu a pandemia, uma pandemia respiratória, e todo mundo quis papel higiênico. Acabou o papel higiênico no mercado. Por quê? Ninguém sabe. Mas aconteceu um ruído de venda de papel higiênico. Então, foi um pico que ninguém entendeu o motivo ao certo, mas todo mundo queria papel higiênico lá em março. Então, às vezes pode acontecer dos dados passados ocorrerem picos que a gente não entende. Não tem um motivo específico de ter vendido tanto ou vendido tão pouco. Por outro lado, eu posso ter um outro parâmetro que a gente chama de tendência. A tendência é se minhas vendas estão crescendo, diminuindo ou se mantendo estáveis.
Isso, ao longo do tempo, a gente consegue perceber. Por exemplo, nesse gráficozinho que eu estou mostrando para vocês, tem uma tendência de crescimento. Então, está tendendo a aumentar as vendas ao longo do tempo. Se fosse ao contrário, eu teria uma tendência negativa, uma tendência à queda de vendas. Então, a tendência são crescimentos ou decréscimos das vendas perceptíveis ao longo do tempo. Terceiro parâmetro nosso é o parâmetro de sazonalidade. Sazonalidade quer dizer que em determinados períodos, ou periodicamente, melhor dizendo, acontecem vales e picos nas nossas vendas. Em determinados períodos do mês, do ano, do dia, eu vendo muito, em determinados períodos eu vendo pouco. Por exemplo, o exemplo mais clássico, ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa, fevereiro, março e abril, sobem as vendas, vou lá no pico. A partir de maio, junho e julho, vai lá no vale. Eu não vendo nada de ovo de Páscoa depois da Páscoa. Então eu tenho uma sazonalidade anual. Sempre em determinado período do ano eu vendo muito ovo de Páscoa. E nos outros eu não vendo quase nada. Outros produtos, panetone, a mesma coisa. Roupa de inverno, mesma coisa, vende no inverno. Café. Café vende mais durante o período normal de trabalho. Em férias vende menos café. Então tem coisas que têm certas sazonalidades. A sazonalidade, então, são flutuações periódicas. Eu consigo identificar essa periodicidade. Que seja por dia. Por exemplo, vendo prato feito, PF. Prato feito, eu vendo muito das 11 às 2 da tarde, 11 da manhã até 2 da tarde. Então, eu tenho o meu pico de vendas e depois caem as vendas. Isso todo dia. Todo dia tem essa periodicidade, eu consigo observá-la. Então, toda vez que eu tenho essa flutuação periódica, a gente chama de sazonalidade. E por fim, nosso quarto parâmetro de vendas que é necessário a gente interpretar é o degrau. O degrau é quando, de uma hora para outra, minha empresa sobe um patamar de vendas ou cai um patamar de vendas. É o que aconteceu atualmente com as máscaras de tecido. De uma hora para outra, subiu as vendas e permaneceu no topo a venda de máscaras de tecido. De uma hora para outra pode acontecer de ser azeite. De uma hora para outra pode ser alguma peça de carro. Então, pode acontecer degraus que de uma hora para outra sobe ou decresce a nossa produção, as nossas vendas. Um crescimento abrupto, um acontecimento que de uma hora para outra faz subir ou decrescer as nossas vendas. Além desses parâmetros, eu tenho alguns padrões que acontecem de tempos em tempos nas minhas vendas. Eu posso ter um padrão de vendas por média. Na média, eu vendo sempre isso daqui. De vez em quando vende um pouquinho a mais, de vez em quando vende um pouquinho a menos. Então, na média, eu vou ter perfis de demanda mais ou menos nesse sisteminha. De vez em quando vende mais, de vez em quando vende menos, mas um acaba compensando o outro para a gente trabalhar na média. Acabam circundando um valor constante. Eu já posso ter tendências. Eu posso ter tendências lineares, que sobe ou decresce de forma linear, ou posso ter não lineares, equações de segundo grau, equações exponenciais, tem vários tipos de tendência. Na próxima aula a gente já vai relembrar como é que calcula essas tendências, por regressão linear, regressão quadrática. Eu sei que vocês já viram, por isso é só uma aulinha bem rápida, só para relembrar esses tipos de tendência. E posso ter ainda um padrão de demanda sazonal, que é aquele periódico que a gente falou agora há pouco. Cresce ou decresce em períodos específicos do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, do nosso ano. Tem uma periodicidade de crescimento ou decréscimo.